O programa Encontro Marcado está aqui na Faculdade de Ciências Agronômicas, Unesp de Botucatu, Departamento de Horticultura, ao lado do professor Felipe Bonfim. Professor, obrigado por nos receber aqui, viu? Eu que agradeço. O assunto é punk. E o pessoal pode se perguntar, punk? O que é punk? Plantas alimentícias não convencionais. São muitas essas plantas, professor? São. Hoje, a estimativa que nós temos a nível mundial são aproximadamente 30 mil plantas comestíveis. 30 mil? E a nível de Brasil, nós temos em torno de 5 mil plantas alimentícias não convencionais. E o conhecimento da população em cima disso? Está engatinhando ainda? O termo punk, né, planta alimentícia não convencional, ele surge justamente nesse sentido, né, de dar nome ou dar um acrônimo a essas plantas que muitas vezes não estão acessíveis ao consumidor no mercado, em feiras. Então, é algo muito, muito importante para a gente, e o conhecimento popular, né, o conhecimento tradicional, é ele quem vai conferir, né, para a gente a ação alimentícia dessas plantas, né? Não tem como a gente ter uma receita né, a nível de pesquisa dizendo essa não é. Quem vai dizer que a punk é uma punk é justamente a população. Então é muito importante esse conhecimento tradicional. Se a gente voltar no tempo, na época das nossas avós principalmente, era comum ter um quintal grande, se plantava de tudo, né? Fácil vai fazer um almoço, um jantar, vai lá ali na horta e pega o alimento, a planta e tal, né? Isso mudou muito, né? Hipermercados e tudo mais, mercado fácil e tal. O povo perdeu esse conhecimento que existia antigamente? Perdeu. E a punk, né, as plantas alimentícias não convencionais, para a gente poder defini-las, justamente esse é um dos critérios, né? Plantas que a gente não consegue mais encontrar em feira, plantas que são alimentícias, mas que hoje a nova geração não conhece, plantas de difícil acesso, né? Não um acesso difícil de cultivo, mas de difícil encontrar nas feiras, plantas que não têm registro de cultivo. Tudo isso são critérios para a gente definir uma planta. Entendi. Com as redes sociais, né, tudo muito dinâmico, muito instantâneo, é comum, infelizmente, as pessoas passarem, olha, tal planta faz um bem danado para isso, eu usei para aquilo. Isso é um perigo, não, professor? Isso é um perigo. E é o que a gente hoje, dentro da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, a gente tenta validar, né? A gente tem o etnoconhecimento, o conhecimento associado sobre uma determinada espécie, seja ela alimentícia ou medicinal, e aqui, né, na nossa pesquisa, a gente tenta validar e identificar se realmente essas plantas têm essa funcionalidade, mas é um problema muito sério, né? Nosso grupo ele tem um receio muito grande em relação às punk, porque justamente isso, a gente não quer popularizar num nível de falta de conhecimento, a gente quer sim valorizar essas plantas, mas que ela tenha uma segurança do alimento, né? Diferente de segurança alimentar. Esse alimento ele tem que ser seguro. A vida é como uma série e a gente tem que enfrentar tudo que vier pela frente. Vikings. Ou um exército romano. Haja sangue frio pra encarar tanta tensão. Tô aqui. Perfeito. Séries são emocionantes. Mas não tem nada como a vida real. Para a nova temporada da sua vida, novo Renault Duster. Tem algumas plantas que a gente ouve e que já são quase que populares, né? Ora, pronobis, né? Isso. A taioba, muito comum na região do Espírito Santo e tudo mais, que as pessoas já estão se acostumando a usar. Essas plantas também requerem um certo cuidado? Requerem, né? Essas também são plantas alimentícias não convencionais, né? A gente pode até dizer que o Ora pronobis, né? Ou a Ora pronobis, ela está entrando numa lista de plantas convencionais, né? Porque hoje a gente já tem muita pesquisa em cima dela. Em algum cultivo dessa espécie. Em algumas regiões nós temos feiras, né, municipais que já está comercializando, então ela já acaba não sendo mais, ou melhor, ela hoje é a rainha das punks, né, mas ela pode em algum certo momento, e é o nosso objetivo, né, principalmente na agronomia, é que ela se torne convencional.
né? Assim como a taioba e outras Entendi. plantas. Os restaurantes, talvez dos grandes centros, né? É comum a gente já achar, inclusive, flores comestíveis, né? O uso de plantas não convencionais, né? Você acredita que isso possa se tornar uma realidade nos pequenos centros, na casa das pessoas? Sim, eu acredito tanto que é uma das linhas de pesquisa do nosso grupo, né? As flores comestíveis, ela está vindo com um potencial muito grande, né? Tanto um potencial para a agricultura familiar, né? Para produtores, quanto também um potencial na área alimentícia, né? Como você disse, restaurantes têm procurado o nosso grupo para montar espaços com essas flores comestíveis, só que, por outro lado, nós estamos aqui justamente para resguardar a saúde da população. Então, não é qualquer flor que é comestível, não é qualquer sistema de produção que pode ser produzido essas flores, né? Elas são bastante perecíveis, algumas têm algumas características antinutricionais, então isso a gente tenta validar aqui nas nossas pesquisas. Entendi. Mas é um potencial com certeza incrível, é um rumo aí, um novo segmento da agricultura. Quer dizer, podemos imaginar que no futuro bem próximo, nós vamos ter a agricultura familiar com flores comestíveis, com plantas não convencionais. Isso é o que a gente espera, né? Essas plantas alimentícias não convencionais, esses novos segmentos, ele vem muito em prol da agricultura familiar, né? A horticultura em si, ela já é um sistema de produção muito próximo do agricultor familiar, porque a gente trabalha em pequenos espaços, mas com alta produtividade, com alta produção. Né? E esse segmento inovador, um segmento que muitas vezes as pessoas chamam até de gourmetizado, né? Ele agrega valor ao produto, né? É um produto diferenciado, é um produto fresco, é um produto que tem compostos bioativos, né? Que tem propriedades funcionais, não é só para embelezar o prato, para deixar bonito uma salada, não. Ele tem antioxidantes, ele tem vitamina C, né? Então tudo isso a gente pode agregar a esse segmento. E ele pode substituir um determinado alimento? Essas plantas podem substituir? Na verdade, assim, o que a gente estuda não é substituir, né? É trazer uma nova alternativa, é justamente agregar, né? Hoje, se a gente for ver, cada vez a gente se alimenta mais de menos, né? A FAO liberou um boletim alguns anos atrás, né, afirmando que 65% de toda a nossa dieta vegetal advém de 5 vegetais somente. Né? Então a gente está caminhando para uma falta de soberania e insegurança alimentar muito grande. Né? A gente come muito mais de menos. E isso a gente, né, consegue ver na sociedade moderna as doenças que antigamente não tinha, queda de cabelo, pele ressecada, unha quebradiça, infertilidade masculina, né? Tudo isso a gente conseguiria suprir, né, se a gente pudesse diversificar ou se as pessoas quisessem diversificar a sua alimentação com as punks. Entendi. Isso já é estudo nosso. A gente está aqui nessa bancada, professor, mostrando alguns exemplos das plantas alimentícias não convencionais e a gente vê também condimentos, as flores, enfim. Eu queria que o senhor mostrasse para a gente um pouco disso tudo que a gente está vendo. As plantas alimentícias não convencionais, ela não tem uma parte definida para ser caracterizada como punk. Entendi. Né? Então a gente tem uma diversidade muito grande, né? Como você mesmo disse, nós temos hoje condimentos, né? Que um exemplo é a pimenta rosa, que é uma planta condimentar, né? Bastante importante hoje, que tem também um valor agregado muito alto. Que pode substituir a pimenta que a gente está acostumado a comprar no mercado? A pimenta do reino, normalmente, né? Ela é preparada de forma de extrato, de pó, né? Que é bastante interessante. Temos segmentos das flores comestíveis, né? Que, como eu tinha te dito, hoje o intuito nosso é validar se realmente essas plantas, essas flores, não têm propriedades antinutricionais. Né? Temos o segmento dos frutos alimentícios não convencionais, aqui, por exemplo, o jamelão, o olho de dragão, o jatobá, né, do qual se faz uma farofa muito interessante, né, é um fruto seco. Temos o segmento de hortaliças não convencionais, né, como exemplo o peixinho, o jambu, que é muito conhecido no Pará, e temos também o segmento
de matos, né? Eu não gosto muito desse termo, mas são plantas ruderais, plantas espontâneas, que muitas pessoas retiram da sua horta, mas que têm um potencial alimentício, nutricional e funcional muito grande, né? Como é o caso da serralha, do picão. E um outro segmento é o segmento das partes alimentícias não convencionais. Então, se a gente fala que a banana é um fruto convencional, já o coração da banana, né, ou o umbigo da banana, como alguns produtores chamam, ele pode ser caracterizado também como uma planta alimentícia não convencional. Ou uma valor nutricional? Com valor nutricional, sabor muito acentuado, característico, né? Então a gente tem dentro desse segmento, né, uma diversidade muito grande aí, de preparos e de funcionalidades. Qual seria, no final do nosso bate-papo, professor, o alerta que seria interessante a gente fazer para que as pessoas se certifiquem antes de fazer uso de todas essas plantas que nós mostramos aqui? Eu acho assim que na era de fake news, né, nós temos que ir atrás de sites confiáveis, de registros acadêmicos, de pesquisas científicas. Infelizmente a gente sabe que muitas vezes essas pesquisas não estão tão acessíveis à comunidade, né, mas confiar um pouco mais, né, nas universidades. Elas sempre têm sites, blogs, Facebook de grupos de pesquisa. Eu acho que esse segmento ele pode dar uma confiança maior aí. O professor faz uso na sua culinária diária dessas plantas? Eu faço, né? Eu sou mineiro, ora pronobis e taioba já é comida tradicional da família. Que legal. Professor, muito obrigado por nos receber aqui, viu? Sucesso e sempre que houver novidades, conte com a gente, viu? Pode deixar. Muito obrigado. Nós vamos bater um papo agora com a Ilbati, doutoranda do Departamento de Horticultura da Faculdade de Ciências Agronômicas. As flores comestíveis, a gente está vendo aqui, elas são lindas, né? São poucas as comestíveis, Ilbati? Não, nós temos bastante flores comestíveis, nós só precisamos saber identificá-las, né? Entendi. Não dá para sair por aí achando que toda flor é comestível, mas dentro daquelas 30 mil espécies que já foram comentadas anteriormente, dentro delas nós temos bastante flores que podem ser. As rosas, por exemplo, elas também são comestíveis. Alguns tipos de rosa comestível? Ou todas elas? Todas as rosas são comestíveis, poderia afirmar. Entendi. Isso faz pouco tempo que se descobriu que poderia se comer flor? Não, isso faz pouco tempo que a população tem acesso de uma maneira geral. Mas esse consumo já é validado, vamos dizer assim, desde a antiguidade, né? Entendi. Antigas civilizações faziam uso de flores comestíveis, né, de frutos que a gente tem hoje como não convencional, e que devido ao nosso processo de modernização, a gente foi perdendo o uso dessas plantas. Entendi. E aí as punks vêm nesse intuito de resgatar, né, e trazer, tornar de novo popular o uso dessas flores. Ilbati, o cultivo dessas plantas, ele é mais dificultoso do que as normais? Não. Geralmente o cultivo de flor ele é mais delicado. Mais delicado. Mas, requer mais cuidado? Eu diria que o protocolo de cultivo é o mesmo para qualquer outra planta. Você tem que adubar, você tem que estipular todo aquele cultivo que você tem para uma cultura convencional, digamos assim. Entendi. Mas a gente requer que esse cultivo para flores, né, seja estritamente orgânico, se falando de plantas comestíveis. Né? No caso de flores, a gente está falando aqui, pode comprar em floricultura. Quero comer uma flor, então vou na floricultura. E a gente não recomenda isso, porque há um uso indiscriminado de agrotóxicos, e então pode fazer algum mal ao nosso organismo. Quer dizer, o cultivo dessas flores comestíveis tem que ser o cultivo orgânico. Então a gente recomenda que um cultivo para flores comestíveis tem que ser estritamente orgânico. Quer dizer, o pessoal que está vendo esse nosso bate-papo, de repente fala, fiquei com vontade de experimentar. Não compra em floricultura. Não compra em floricultura. Isso. Se quiser experimentar, né, procura. Alguns supermercados já comercializam. Entendi. Esse aqui eu chamei aqui antes de ligar a câmera de brinco de princesa, né? Isso. É um dos nomes populares, né? Mas ele também é conhecido como malvavisco. É um tipo de hibisco. Ele é assim mesmo, ele não abre. Fechadinho, ele né? fica fechadinho. Uhum. É muito usado para cerca viva. Entendi. E é uma ótima opção, por exemplo, para geleia. Você destaca, tira as pétalas e você pode fazer geleia
só com as pétalas dessa flor, mas você pode fazer junto com morango, por exemplo. Entendi. Morango e malvavisco e fica... Eu fico imaginando essas outras aqui, que as pessoas devem ter usado muito tempo como flores ornamentais apenas, né? Sim, a maioria dessas flores, né, essas que estão aqui, por exemplo, são cultivadas com fins ornamentais, né? Porém, elas são comestíveis também. Hoje, nós temos aqui no laboratório, né, um dos nossos segmentos de pesquisa é com flores comestíveis, e a gente tem cultivado amor perfeito, calêndula, capuchinha, estipulando o protocolo de cultivo para essas plantas, assim como testando corantes para cosméticos e alimentos. Imagina o Brasil, a riqueza que nós temos na diversidade de tudo isso, né? Nós temos uma diversidade, né, riquíssima, enorme, porém hoje no mercado nós só temos 2 tipos de corantes, que é 2 cores, né, o urucum e o açafrão, de maneira natural. E o amarelo, né? Mais ou menos assim, o açafrão, né? O vermelho. E um amarelo, vamos dizer. E aí hoje a gente está estudando, né, a fim de diversificar essa coloração de corantes no mercado. Então nós temos cores, estamos prospectando, né, mas nós já vimos cores como o azul, o vermelho do hibisco, por exemplo, porque aqui está a folha, mas a flor dele também é roxa, assim como ele, né, e também tem um corante que fica meio rubro, vermelho, avermelhado. Viu, Bati? Obrigado pela participação, viu? Eu agradeço.